Boa noite, galerinha, tudo bem? Pessoal, hoje eu e a Bia resolvemos parar aqui um pouco para contar sobre um pouco da nossa história, do nosso baby, né? Nosso bebê. Bom, a gente tá casado já faz quanto tempo? 2 anos e 5 meses. Faz 2 anos e 5 meses que nós estamos casados, né? Pra glória de Deus. E no começo a gente não queria ter um filho. Na verdade, assim, quando começou a gente queria, né? Bem no comecinho. E aí depois passou um pouco de tempo e tal. E aí a gente decidiu que a gente não queria. E, na verdade, na verdade, né? Porque ela sempre quis. Eu acho que desde quando a gente casou, você queria ter um filho, né? Sim. E aí, no começo eu quis, depois eu não quis, né? Atrapalhado eu. E aí a gente ficou um bom tempo e eu sempre falando que eu não queria. E aí depois, com o passar do tempo e tudo mais, eu decidi que eu queria, que aí realmente eu queria, na verdade, ter um bebê. E aí a gente sentou, conversamos, entramos num acordo, né? E decidimos que a gente queria ter um bebê. Bom, aí a gente partiu para a questão de se era menino ou menina. Eu, particularmente, eu sempre quis ter um filho menino, né? Um meninão. Mas se viesse menina também, a gente ia ficar feliz do mesmo jeito. E você sempre quis o quê? Menino também. Menino? A Bia também sempre quis menino, né? E aí tá, a gente começou a subir no monte. A gente que é cristão, né? A gente confia em Deus, a gente sobe no monte para orar, fazer pedidos, buscar a Deus, né? E tudo mais. E a gente começou a orar, pedindo a Deus um filho, né? E que ele viesse um menininho. E aí passou-se o tempo. Quantas vezes você fez teste? Quantas vezes a gente teve suspeita, assim? No ano de 2019, eu tive 3 suspeitas, mas todas as suspeitas que eu tive ficaram só nas suspeitas. Fiz 3 testes, os 3 testes deu negativo. Então eu perdi as esperanças e acreditei que não ia acontecer, que eu não ia engravidar. Aí foi que um belo de um dia, né? A gente conversou falando sobre o filho. Quando foi em 2020, no final de 2020, eu descobri em setembro, dia 20 de setembro de 2020, eu não tava nem desconfiada, quem desconfiou foi o Vi, meu esposo, né? Que desconfiou que eu tava grávida. Mas até então eu nem desconfiei, não tive sintomas, não tive nada. E aí ele falou, amor, você tá grávida, eu vou comprar um teste e você vai fazer. Lembrando nisso, galera, né, amor? Que eu falei pra ela, né? Porque, tipo assim, você percebe quando o corpo muda um pouco. E aí eu percebi, eu falei pra ela que que eu tava desconfiado, né? Depois dos 2 testes, a gente fica meio frustrado e tudo mais. Só que aí eu falei pra ela, amor, acho que agora você tá, porque o corpo dá uma mudada. E aí eu fui pra São Paulo, entendeu? Foi. Quantos dias a sua menstruação tava atrasada? 10 dias de atraso. E no mês anterior ficou 6 dias em atraso. Só que no 7º dia veio normal, então eu não desconfiei. Só que foram só 2 dias que da menstruação. E aí, até então eu não desconfiei. Por ter vindo, então eu não desconfiei. Só que em outubro, quando eu fiquei 10 dias em atraso, eu também não desconfiei, porque como eu tomava a injeção, então ela às vezes desregula um pouco a nossa menstruação. E aí, então eu não desconfiei de nada. E aí foi quando meu esposo desconfiou por conta da mudança do meu corpo. E aí ele voltando de São Paulo, ele falou, vou passar na farmácia e vou comprar um teste. Só que como eu já tinha sido frustrada, eu não queria fazer o teste com medo de dar negativo e colocar aquilo na cabeça. Mas ele falou, eu tenho certeza que você tá e você vai fazer o teste. Aí eu fui, liguei pra minha mãe, conversei com a minha mãe, falei, olha, eu tô tantos dias atrasada, o que a senhora acha? Ela falou, olha, o certo é esperar 15 dias, porque o correto é 15 dias pra você ter certeza. Só que se em 10 dias você fizer e você tiver, tudo bem.
E aí ele voltando de viagem, ele já voltou com o teste. Falou, amor, faz porque você tá. E a gente que é mulher, que a gente já foi frustrada, a gente fica mesmo com aquele medo de não dar certo. Porque, não deu certo das outras vezes, dessa vez também não vai dar. E aí foi quando eu fiz o teste no banheiro, ele tava junto comigo. Eu tava tomando banho, aí ela entrou, na verdade ela não ia fazer nessa hora. Aí ela entrou no banheiro pra poder fazer xixi, né? Aí eu falei, não, já pega o teste e já vai fazer agora. Aí foi quando eu tava tomando banho e ela pegou o teste. E ela sempre falou, não tô não, é porque tá atrasado mesmo e tal. E aí, como é que foi? Aí foi quando eu fiz, né, o xixi lá no potinho e coloquei o negocinho lá no potinho. E o teste no potinho. E aí, na hora, foi conta de não deu nem 3 minutos, nem 3 segundos direito. Assim que eu coloquei o aparelho, o teste no potinho, já subiu. Que eu comprei, ele comprou aquele que é o Clairbury, que é aquele que tem o maisinho. E aí, isso na hora já subiu mais. Aí eu fui pesquisar, né, na bula que vem no papelzinho. Que quando tá mais fraco, quando tá mais forte, assim vai. E aí foi quando eu vi, a listra tava muito forte, subiu maisinho. E aí, tipo assim, naquela hora eu fiquei muito assim, na hora eu fiquei feliz e também fiquei, tipo, sem reação. Eu comecei a tremer, eu comecei a passar mal no banheiro. Sem contar o grito que ela deu, né? Ela tava tremendo tanto com o potinho que quase caiu. Dei um grito no banheiro, eu falei, amor, eu tô grávida, e agora? Porque a gente fica mesmo com aquele medinho, aquela coisa assim, né? E por eu ter feito o primeiro teste, você fica com aquela meia desconfiança. Uai, mas será que eu tô grávida mesmo? Aí eu fui. Quando foi no sábado, aí eu falei, amor, eu vou comprar mais um teste pra mim ver se é certeza mesmo que eu tô grávida. Aí eu fui na farmácia, comprei aquele teste dos 2 palitinhos. E aí fiz aquele teste também, só que aí também eu fiquei meio assim. Então aí quem fez o teste foi ele. Eu fiz o xixi no potinho e ele falou assim, olha amor, agora eu vou fazer o teste, você fica lá no quarto e vamos ver se é certeza. Aí eu fiz o xixi no potinho, ele foi, pegou o teste e colocou. Foi a mesma coisa, não demorou nada. Os pontinhos já subiram bem fortes. E aí foi quando ele falou, amor, realmente você tá grávida. E eu fiquei com os 2 testes, sem acreditar naquilo, sem acreditar que era verdade, que eu tava grávida mesmo. Eu acho que era por tanta nossa ansiedade, eu não sei, a vontade de querer, que a gente ficou tão emocionado, né, que aí a gente não acreditou na hora, né? E aí acabou que 2 testes pra gente não bastou. Tem mais. Depois o que a gente fez? Aí depois, como eu tava passando muito mal mesmo, porque assim, antes de eu saber que eu estava grávida, eu não tava sentindo sintomas nenhum. A única coisa que eu estava era com o peito muito inchado. Mas devido à nossa menstruação, de algumas mulheres, eu não sei se assim foi com você também, mas acontece de quando a gente tá pra estar no nosso período, os nossos seios, ele incha muito e fica muito sensível. Então isso foi a única coisa que eu senti, mas até então eu não desconfiei da mesma forma. Então foi quando eu comecei a passar, fui pro culto, comecei a passar muito mal. E aí eu falei pro meu esposo, eu falei, olha, depois do que terminar o culto eu vou no médico pra me poder ver, né, o que tá acontecendo, porque eu tô passando mal demais. Na verdade, a gente já sabia o que estava acontecendo, a gente né? já sabia mas que tava a nossa grávida. vontade de querer saber se era verdade mesmo, que a gente não estava acreditando. Aí a gente teve que ir no médico. Aí foi quando eu peguei, ele me levou no médico, a gente foi. Falei, olha, doutor, tá acontecendo isso, eu tô tantos dias atrasados e eu tô passando muito mal. E aí foi quando a primeira coisa que o doutor falou, olha, vou te pedir um teste. Fiz o teste também e no dia que eu fui no médico, eles estavam já para ir embora. Então eu fui praticamente a última paciente deles, que eram os enfermeiros, né? E aí foi aquela briga, né? Ah, não, eu atendo, você atende. Ah, não, já tô indo embora. Ah, não sei o quê. Tanto que ficou 3 enfermeiros na sala. E aí os 3 decidiram ficar. E o doutor falou assim, olha, então eu vou te pedir um teste.
Aí fiz o teste. Aí ele olhou assim no teste, aí ele deu aquela brincada, né? Ele falou assim, uai, eu não sei o que tá acontecendo. Ele aí zoou, né? Ele brincou ainda, zoou. Ele falou pra outra enfermeira, nossa, olha aqui, o que tá acontecendo? Eu não sei ver isso aqui. Eu acho que tá meio estranho. Aí depois ele pegou e veio e me mostrou. Ele falou assim, olha, tem 2 pontinhos, então você tá grávida. Aí todo mundo falou parabéns, ficou todo mundo feliz lá, os enfermeiros tudo feliz. E eu tava sentado já na recepção, ela veio assim, fingindo que não sabia de nada. E ele sentado na recepção me esperando. Eu comecei a rir. E como a gente já tinha feito o teste, mas a gente tava ainda assim, né, com aquela meia desconfiança, eu dei uma de que eu não sabia, né? E cheguei nele e falei, amor, eu tô grávida. Mas mal os médicos sabiam que a gente já sabia, né? E aí, naquele mesmo momento, a gente ficou feliz do mesmo jeito, da mesma forma, tudo certinho. E aí foi quando eu comecei... Aí eu procurei um médico, fui no meu trabalho, contei pra minha supervisora que eu estava grávida. E fazia 8 meses que eu tava no meu trabalho. E aí eu fiquei com aquele medo também, né, de contar e acontecer alguma coisa e de ser mandada embora. Mas eu sabia que não ia ser mandada embora por conta da gravidez. Cheguei na minha encarregada, falei pra ela o que estava acontecendo. Ela falou, não, então tudo bem, então a gente vai te afastar por conta dessa pandemia, né, e para mulheres grávidas é perigoso e não pode trabalhar onde tem muitas pessoas. E por conta de eu estar grávida também, onde eu trabalho, é muitos funcionários, então é muito perigoso. E aí, logo eles me afastaram. Eu contei na segunda-feira pra ela, quando foi na terça-feira eu já não trabalhei mais. Então, aí eles me afastaram do trabalho. Vou ficar 1 ano afastada por conta da gravidez e por conta da pandemia. Vou continuar recebendo normal. E aí deu tudo certo, graças a Deus. Quero ficar grávido também, viu, patrão? E aí é isso, gente. Aí a gente tava naquela luta, né, de será que é menino, será que é menina? Só que... Aí onde começou a história, né? Porque assim, ó, pra que o pessoal entenda, né, amor? Depois que a gente descobriu que ela estava grávida, a gente sempre quis menino e tudo mais, mas a gente sempre orou e falou, Deus, se vier uma menina, tudo bem e tal. Mas a nossa oração, eu acredito que ela foi muito sincera diante de Deus, né? Porque Deus conhece o desejo do nosso coração. E aí, o que acontece? A gente começou, a gente não, porque eu não queria, né, chá revelação. Mas ela queria o chá revelação. Amor, vamos fazer o chá revelação, porque vai ser assim e tal. E eu comecei a gostar da ideia. Porque ela começou a me falar que o chá revelação, né, como é que era e tudo mais. E eu comecei a assistir vídeo, eu achei legal e falei, então vamos fazer. E aí, beleza. Até então, passou o primeiro mês, né, segundo mês, a ansiedade estava 1000, quer dizer, ainda tá. Só que tem uma coisa, é que nem muitas mulheres falam, a gente sente o que é o bebê. Desde o início da minha gravidez, de quando eu soube que eu estava grávida, porque quando eu soube que eu estava grávida, eu já estava de 2 meses. A primeira palavra que ela falou quando ela descobriu que tá grávida, ai amor, ele. Ela sempre falou ele. Quando eu soube que eu estava grávida, eu já estava de 2 meses, estava de 5 semanas e 2 dias. Então, naquele primeiro momento que eu soube, eu tô grávida e fui fazer o pré-natal, comecei a iniciar o pré-natal, eu sempre acreditei, sempre confiei que era um menino. Então eu não conseguia pôr a mão na minha barriga e falar ela. Eu sempre falava ele. Porque é uma coisa muito forte, assim, é muito de Deus mesmo. Porque quando a gente tem confiança em Deus, a gente antes de eu engravidar, a gente subiu ao monte, pediu para que Deus, se Deus nos desse a oportunidade de ser pai e mãe, que a gente tivesse um menininho. E assim, foi como o meu esposo falou, né? A gente crê que Deus, ele ouviu a nossa oração. Então, o tempo todo, do início da minha gravidez até a descoberta do bebê, eu sempre sentia que era um menino e sempre falava que era um menino.
Muitas pessoas chegavam em mim e falavam, não, porque é menina. Não, porque você tá com cara de menina. Não, porque isso e aquilo, não sei o que e tudo mais. Ficava emburrada, viu? Eu ficava chateada, mas eu sabia dentro de mim, eu chegava em casa e falava, Deus, mas eu sinto que é um menino, eu sinto que é um menino. Eu tive um sonho, na verdade, tive 2 sonhos. Nos 2 eu sonhei com um menino, né? Minha mãe sonhou com o menino, a mãe dela sonhou com o menino, ela sonhou com o menino. Eu tive um sonho com o menino também, é a coisa mais linda. Mas voltando aqui a falar do chá revelação, que a gente não falou, aí a gente começou nessa ideia de fazer o chá revelação e tudo mais, e beleza, a gente falou, então vamos fazer o chá revelação. Só que aí o que acontece? O chá revelação, não, a gente já tinha planejado tudo, já tinha visto decoração, já tinha visto local, a gente já tinha, na verdade, combinado com todo mundo que ia fazer as camisetas escrita vovó já ama, titia já ama, vovô. Quantas pessoas foi? E 14? as nossas camisetas a gente já tem, a gente ainda tem comprou aqui. As camisetas, nós já temos, né? Escrito assim, ó, menino ou menina, né? E um desenho de menino e menina. Foi quantas pessoas que a gente, é o total que tinham combinado de fazer a camiseta? 16 pessoas. 16 pessoas. Enfim, então assim, já tava tudo preparado para fazer um chá revelação. Ia ficar a coisa mais linda, né? A gente ia fazer na grama, numa fazenda bonita que tem aqui perto de Ribeirão e tudo mais. E aí, o que acontece? Inclusive, é a fazenda do meu patrão, viu? Nossa, linda demais. E aí, o que acontece, amor? Explica, pega esse exame aí. Ah, que tal o exame, gente? Conta que a gente foi no seu médico primeiro e nada de fazer esse ultrassom pra descobrir o sexo. Ontem eu fui no médico, o primeiro ultrassom que eu fiz com 12 semanas. Só que o meu ginecologista, ele falou, olha, ele tá muito pequeno ainda, então não dá pra... O meu ginecologista não, perdão. O dia que eu fui fazer o ultrassom, o médico do ultrassom, que é um japonês, muito abençoado, médico, super atencioso, muito bonzinho ele. Ele falou, olha, como você tá de pouco tempo, você tá de 12 semanas, o bebê ainda tá, os órgãos dele ainda tá muito pequeno, então não dá pra saber o sexo ainda. A minha mãe foi comigo, porque como a gente ia fazer o chá revelação, então minha mãe que ia saber e a gente não. E aí a gente foi lá, aí chegamos, aí tá, a gente ficou, então tá bom, no próximo ultrassom já dá pra ver. Só que a gente tava crente que na minha próxima consulta o doutor já ia marcar o ultrassom. E a gente empolgado e feliz, já tinha marcado tudo certinho, a data, tudo certo. Quando foi ontem, eu tive a consulta com o ginecologista. Ele ouviu o coraçãozinho do bebê e tudo mais. E aí o bebê tá bem agitado, tá muito grande, ele não para de jeito nenhum. A saúde tá perfeita, pra glória de Deus. E aí o bebê começou a mexer demais, aí o doutor ouviu o coraçãozinho dele, tava super perfeito. E aí eu falei assim, aí o doutor falou, né, o que você sente? Eu falei assim, olha, eu sinto muito que é um menino. Ele até brincou comigo, ele falou, mulher, mas você já tá com o bebê faz tempo na sua barriga e não sabe o que é? Aí eu falei, doutor, eu sei que é um menino. Aí ele perguntou o nome, aí eu falei que ia chamar Enzo. Aí ele falou, então vamos ver o que o Enzo vai falar pra gente, né? E aí ele ouviu o coraçãozinho, tudo mais, tudo certinho. Aí quando terminou a consulta, aí eu peguei e falei, doutor, eu tô muito ansiosa mesmo pra ter certeza, né, do que é. Eu tô ansiosa pra fazer o ultrassom. E aí ele falou, tá bom, vou ver se eu consigo pra você. Aí ele foi, terminou a consulta, aí ele foi, pesquisou lá no computador tudo certinho, a data pra poder agendar o ultrassom pra mim. Só que aí ele olhou, aí a gente feliz, né, naquela hora, aí ele pegou, olhou pra mim e falou assim, olha, eu não vou conseguir marcar o ultrassom pra você agora. Porque o primeiro que você fez em janeiro, então tem que esperar mais um pouquinho. A próxima consulta que você vier, eu já consigo marcar o ultrassom pra você. E como vocês sabem, pelo SUS é muito difícil para poder marcar o ultrassom. É muito difícil de verdade. E aí eles demoram também, né? Tem aquela demora toda e a gente fica muito ansiosa, né? E aí eu falei assim, amor, então sabe o que a gente vai fazer? Saindo do médico ontem mesmo. Falei, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar, vai marcar um ultrassom. Um particular. E vai ver o ultrassom particular. Foi dito e feito. A gente saiu, agendamos e a gente ligou em um monte de lugares e a gente achou esse daqui que eu fui. Esse daqui, ó. Que é lá na Avenida Saudade, chama Olá Consultas. Lá é uma clínica muito boa, eu recomendo, muito ótimo atendimento.
E aí eu fui lá pra fazer, eu marquei, né, tudo certinho. A moça falou assim, olha, tem horário hoje. Aí eu falei, não, então pode marcar que eu já vou hoje mesmo. Aí fomos. Chegamos lá, tava marcado pra 4 horas da tarde. Só que a gente acabou sendo atendido antes, né, que a gente chegou um pouquinho antes. Aí chegamos, já fomos atendidos. Aí eu peguei e falei pra doutora, a gente vai fazer um chá revelação. Então, se na hora que der pra ver o sexo do bebê, a senhora não fala pra gente, a senhora marca no papelzinho, porque hoje minha mãe não pode estar aqui e eu vou dar pra ela, né? Que a minha mãe quer saber. Eles costumam escrever na tela, né, amor? Ela vai medindo os órgãos e vai escrevendo o que é cada órgão, né? E a tela, eu tava deitado na cama, na maca, o Vi sentado do meu lado. E aquela telona bem grande, assim, na nossa frente. Então dava pra ver muito bem. E aí a doutora, tudo certinho lá, vendo a cabecinha, vendo as perninhas, vendo tudo certinho. Ela falou, olha, mãe, o bebê tá sentado. Pra mim, eu acreditei, e eu acredito que ela também, por ele estar sentado... Ia ser difícil pra ver. Ia ser difícil pra ver o sexo do bebê, porque ele tava muito sentadinho. E ele tá bem gordinho. Então, assim, aparentemente parecia que ia ser difícil de ver. Mas pra muito... surpresa de todo mundo. É muito, assim, era uma coisa muito assim. Eu falo que... Eu não sei explicar, mas foi uma sensação muito gostosa quando eu vi. Porque, assim, quando a médica tava medindo todos os órgãos, todas as partes do corpinho dele, até então a gente tava tranquilo. Só que quando ela chegou pra colocar nas partes íntimas dele, ela não imaginou também que ele estaria com as pernas arreganhadas. Ele abriu bem a perninha. Tava muito escancarada a perna dele, então não tinha como não saber o que era. Ainda ela até assim, quando ela pôs o aparelhinho na minha barriga e viu que a perninha dele tava muito aberta, deu muito pra ver, ela até virou assim o aparelhinho, mudou. Mas não adiantou porque a gente acabou vendo. Mudou de lugar assim, mas mesmo assim ainda deu pra ver porque tava muito nítido, gente, de verdade. Só quem já viveu isso e já passou por isso sabe, é uma emoção muito grande, porque ele não queria fazer surpresa, ele tava bem com as pernas escancaradas, então deu pra ver muito nítido. E aí, nesse papelzinho aqui, ó, vou mostrar pra vocês que lá, como a gente queria que escrevesse o nominho, então tava nesse papelzinho o nome dele e todo grampeado. Então ele tava bem fechadinho, muito lacrado. E a gente chegou em casa, a gente falou, amor, a gente conversamos, né, aqui tá a fotinha do ultrassom, porque lá também vem a fotinha do bebê. Aqui só não tá os órgãos dele, né? O sexo dele, só tá o restante do corpo. Aqui que tá o que era, a surpresa. Mas como a gente já tinha visto lá dentro da sala, ela tentou disfarçar, mas não deu, porque foi muito nítido. Ela não imaginou que ele estaria de perninha muito aberta. E quando ela colocou, deu pra ver certinho qual que era o sexo. E qual que é o sexo? É menino. Olha, eu não sei se vai dar pra vocês verem. Chega bem perto lá da câmera, lá. Olha. Menino. E aí, o que acontece com o chá revelação que já tava quase tudo preparado? Infelizmente, passou de chá revelação para chá de bebê. Porque a gente sentou, conversou, a gente falou, a surpresa seria pra gente no chá revelação. Mas como ele não quis fazer a surpresa pra gente lá na hora, né? A gente viu o que era, então a gente não achou justo fazer o chá revelação, porque ficaria não ia ter graça. Né? Então a gente sentou, conversou e decidimos fazer o chá de bebê normal. E aí é isso, gente. Essa é a nossa trajetória pra descobrir o sexo do nosso bebezinho aqui. Tô de 4 meses, daqui 2 semanas eu faço 5 meses de gestação. Tô muito feliz porque o meu bebê não para de jeito nenhum, ele é muito elétrico e ele tá muito saudável, tá muito bem, tá muito grande e vai nascer super saudável, super perfeito, do jeitinho que eu creio que ele vai nascer do jeitinho que nós dois sonhamos. Sim. Porque Deus, ele não faz nada pra nos confundir, também não faz nada pra nos decepcionar, né?
E eu creio que ele vai nascer perfeitinho. E quando ele nascer... Sem contar que a gente esqueceu de falar que quando ela descobriu, acho que a gente descobriu, na verdade, num dia, né, que você tava grávida. Ah, é verdade, gente. Tem essa Gente, também. eu vou falar pra vocês, Deus é muito bom. Em 10 dias, nós ganhamos quase tudo do quarto. Em menos praticamente de 10 né? dias. Menos de 10 Porque dias. eu descobri a gravidez em novembro, dia 20 de novembro. Quando foi lá pro dia 28, por aí mais ou menos, iniciando ali dezembro, vamos supor, Deus já tinha preparado tudo. A pessoa já tinha preparado tudo. Sabe o que é tudo, gente? Eu falo que eu estou descansada. Por isso que quando a gente obedece a Deus e quando a gente serve a Deus corretamente, Deus, ele faz tudo perfeito. Tudo pra gente jamais esquecer de que ele é Deus. E ele é acima de tudo. E graças a Deus a gente ganhou quase tudo. A gente vai... na verdade agora é só pintar o quartinho e colocar alguns enfeites. A gente não vai mostrar o quartinho agora, que vocês vão ficar curiosos como é que vai ficar. Mas assim que estiver pronto, a gente vai voltar aqui e vai mostrar cada detalhe, tudo que a gente pensou, tudo certinho. Acerca do nome, né? Vamos explicar assim bem rápido acerca do nome. Na verdade, ele ia se chamar só Emanuel. Emanuel, o sobrenome da Bia e o sobrenome meu. Emanuel Henrique, né? Emanuel Henrique, na verdade. E aí, por que Emanuel? Porque Emanuel significa Deus conosco. Então, toda vez que a gente chamar o nosso filho, a gente chamaria, então a gente lembraria que Deus sempre está conosco, né? Mas aí foi passando-se o tempo e tudo mais, e a gente sentou um dia assim e começamos a discutir sobre nomes. E aí a gente, tanto eu como ela, acha o nome Enzo muito lindo. E aí a gente falou, se for menino, vamos colocar Enzo Emanuel e os nossos sobrenomes. E acabou ficando, pegou, Enzo Emanuel. Então, por isso que Enzo Emanuel. Significado de Enzo, se eu não estou enganado, né? Eu acho que é isso. Porque eu estava pesquisando, significa, acho que é o Senhor do Lar. Alguma coisa desse tipo. Eu